Eu tenho parado para estudar, que é o meu trabalho, a minha obrigação, estudar. E estudar não é uma coisa fácil. Ler, até a gente ler, mas estudar é um contexto diferente. E eu tenho procurado estudar um pouquinho mais de atenção na palavra do Senhor, que é o que nós vamos fazer nesta manhã, falando sobre a vida de um homem especial para mim, a vida de Moisés. Vamos iniciar, falar um pouco deste homem precioso para Deus, e eu diria que é a vida de um grande líder. Moisés foi um líder extraordinário, apesar das lutas, mas ele foi um grande líder. E eu gostaria de comungar com os irmãos nesta manhã, o início, e vamos preparar, e eu já preparei também a segunda mensagem, já está em casa preparada, porque eu na minha mesa lá, eu trabalho muito, e vou deixando ali os rascunhos, para depois colocar em ordem, porque à medida em que Deus vai falando, você vai escrevendo, e assim a gente vai ministrando a palavra. O livro é o livro de Êxodo. Êxodo quer dizer a saída do povo do Egito. Eu sei que você já fez Seteb, já fez Siabe, você já estudou tudo. E você sabe quase tudo, mas não sabe tudo. Porque ninguém vai saber tudo, né? Estamos sempre abertos para aprender. Então, capítulo 1, vamos mudar de posição, se você puder. Estou me preparando para... Um aviso que chegou, o pastor Luiz Carlos disse que inscrição para o Seteb vai até o final de janeiro. Se você ainda não fez, procure para fazer. E também a inscrição para esta reunião que vai ter aqui de mulheres no dia 9 de março. A minha preocupação é que vai dar mais de 2.000 mulheres. E onde tem 2.000 mulheres não tem silêncio, né? Graças a Deus por isso. Há uma inscrição para fazer, para nós podermos controlar. E o preço da inscrição é até vergonhoso falar, R$10. Por quê? Porque nós precisamos ajudar a uma área das nossas igrejas lá no Rio, onde nós temos o seminário. Então o que nós estamos fazendo é para dar uma mãozinha para eles lá também, mas quem vem fazer esta palestra é uma pessoa altamente capacitada, que vai falar para as irmãs. Então faça o mais rápido que você puder a inscrição. Há pessoas que deixam tudo para a última hora, né? Aí chega na última, será que ainda tem uma vaguinha? Ainda fala na última hora, né? Mas não pode ser assim. Capítulo 1. Eu só posso entender sobre a vida de Moisés se eu saber ou compreender a razão da sua existência, por que ele veio. Eu podia falar lá na frente e resolvia, mas aqui eu quero que você fala sobre os descendentes de Jacó no Egito, para nós termos uma ideia daquele pessoal que foi formado no Egito e que depois teria que sair de lá. Então vamos acompanhar a leitura de 1 capítulo, verso 1 a 14. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, já estava lá no Egito.
Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, eles se ajuntem contra os nossos inimigos e pelejem contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com uma carga muito pesada. E os israelitas edificaram a Faraó e as cidades, celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais se afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço que a tirania os serviam. Até esse ponto para nós, compreensão. Querido Deus e Pai, permita-nos entrar neste livro e nesta vida tão preciosa que chamamos de Moisés. Abençoa cada irmão que vai, Senhor, ter o privilégio, diria eu, mas também, Senhor, um dever de conhecer melhor a Tua palavra, para poder também expressar aquilo que o Senhor já tem colocado neles para pessoas diferentes. Abençoa, portanto, a cada um de nós, nesta manhã, ao iniciarmos este assunto tão importante. Ajuda-me a transmitir aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu peço a gentileza, porque a leitura é uma coisa muito tentadora. A gente quer logo saber o que está daqui por diante. Mas se você seguir lendo, você não vai me ouvir. E se você não me ouvir, sabe o que vai acontecer? Você não vai saber o que eu vou falar. Então, por favor, eu vou ler mais com você outros assuntos ainda. Mas vamos iniciar dizendo que, ao iniciarmos sobre a vida de Moisés, eu quero vos dizer que todos nós que estamos aqui, nós somos o resultado de uma geração do passado que não conhecemos, e esta é a razão de falar de Moisés. Todos nós que estamos aqui, você vem de gerações. Eu não conheci a minha avó materna. A minha avó materna, naquela época, eles viviam na roça, nas fazendas, e a minha avó diz, ela estava apanhando café. Café, você levava uma peneira amarrada aqui para puxar, que se preparava o café. E quando ela fez assim, puxou uma jararaca que estava adormecida e mordeu no rosto. E ela morreu muito nova. Eu não conheci. Conheci da parte do meu pai, meu avô e a minha avó. Eu conheci. Mas eu não conheci meus tataravós, como você não conheceu. Mas nós viemos de algum lugar. Alguém nos gerou. E nós vamos daqui por diante também gerar, não é, para outras gerações. Daqui a alguns anos alguém vai falar, você lembra de fulano? Fulano era filho de fulana, de fulano, Você vai ser contado assim também. Porque são as gerações que se sucedem
a partir de algum... Segundo me informaram, eu sou descendente de português. E me falaram que meu pai é Carlos Pereira Barreto. Por que tinha o nome de árvore frutífera? Pereira. Todos sabem, quem estudou sabe a razão. Por que quase todo português é Pereira, é Parreira, é tudo assim? Por quê? Porque são descendentes dos judeus que, fugindo daquelas guerras, entraram em Portugal. E para não serem identificados como judeu, trocaram os nomes. E daí colocaram os nomes. Então nós somos descendentes de portugueses, mas também de judeus que foram para aquela região. Então isso faz parte da nossa geração. Por isso que às vezes você tem filhos que nascem um pouco diferentes. Por quê? Porque puxam as gerações anteriores. Isso é normal acontecer na vida da gente. É algo lindo também e ao mesmo tempo espiritual, ao vermos como o Senhor Deus desenvolveu o seu projeto para orientar as gerações que deram início ao que o Senhor tinha dito: crescei e multiplicai. Gênesis capítulo 1, não precisa abrir, verso 28, ele diz: crescei e multiplicai. Esta é a maneira que as gerações, elas crescem, porque há uma ordem divina. Todo casal que casa, ninguém ensina nada a ele e nasce filho, né? Por quê? Porque está dentro da palavra de Deus. Ele tem esse potencial, todo homem, toda mulher tem o seu potencial de gerar filho. Por quê? Porque está dentro da origem da palavra. Crescei e multiplicai. E isto acontece porque as gerações, elas foram assim formadas. Então nós precisamos entender um pouquinho sobre isso. No decorrer das gerações, chegamos então a Abraão. O que aconteceu com Abraão? Abraão foi chamado por Deus. Ele sai com uma missão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Capítulo 12, pode abrir na frente, versículo 1 do capítulo 12. Não é Gênesis 12. Não é Gênesis capítulo 12. Estava falando lá, é Gênesis. Gênesis capítulo 12. Ali nós temos então o início da vida de Abraão. Deus chama ele e ele agora está ele está num projeto de Deus. Eu estou tentando botar na minha mente, na sua, que Deus tem um projeto. E este projeto de Deus é um projeto ambicioso, no sentido de que esse projeto dele é para salvar toda a humanidade, de levar para a eternidade por causa do pecado que aconteceu com Adão. Então é um projeto. E aqui ele diz assim: disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz: de ti, o que ele diz? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. E ele profere mais uma palavra: se tu o que? Uma bênção. Então a nossa vida, ela está gerada também dentro desta palavra. Nós somos abençoados por esta palavra dada a Abraão. Em ti serão abençoados, ou benditos, é a mesma coisa? Em ti serão abençoadas todas as famílias. Então eu e você somos uma família abençoados pela bênção que ele proferiu lá. Olha, nós estamos falando de muitos anos, mas nós estamos dentro de um projeto. Esse projeto vai se cumprir. Portanto, no decorrer das gerações, chegamos a Abraão, chamado por Deus. Ele sai e vai à terra que eu te mostrarei, diz. E foi Abraão que deu início, eu estou dizendo aqui, a uma geração que vai para a terra prometida. Mas até chegar lá,
teve grandes desafios. Aí você descobre que Abraão gerou um rapaz chamado o quê? Antônio. Aqui deste lado. Isaac, ô gente. Isaac gerou a quem? E mais quem? Esaú. E é Jacó e a sua descendência que vai parar no Egito. Nós já lemos no início. Então é trabalhoso isso, mas é bom para alertar. Eu sei que você já estudou, mas nunca é demais. Então ele teve desafios, teve enormes. Porque a vida cristã, eu quero dizer a você, não é um mar de rosas. As pessoas pensam, eu vou para a igreja que vai ser tudo mar de rosa. Não é mar de rosa, irmãos. Você vive dentro de um mundo, como se de carne real. Você tem que comprar, pagar, trabalhar, viver. Você está dentro do mundo igual todo mundo. A diferença nossa é a nossa esperança. Porque nós um dia estaremos com o Senhor na sua glória. E temos a certeza que Ele está nos governando. Então isso é muito importante você entender. Nunca pense que a vida cristã é fácil. Como é difícil. Eu estava conversando com o Marcinho, ao tomar um cafezinho de manhã ali, e eu estava dizendo a ele, a vida de um pastor é uma vida tão... Você não é capaz de fazer uma avaliação de o que é uma vida de pastor. As pessoas pensam lá fora que pastores são os boas-vidas, que tem um carro bom para andar, veste roupas. Eles pensam que isso é vida de pastor. Você não sabe o que é isso. A nossa vida de pastor, nós renunciamos à nossa própria vida para dedicar a obra de Deus. Eu não faço o que eu queria fazer. Eu, por exemplo, neste período eu gostaria de estar fazendo uma viagem para todo o sul, que eu não conheço. Conhecer muitas coisas, mas eu não posso. O pastor vai tirar 30 dias de férias. Não, eu não tiro férias. Quando sai é muito rápido. Nós tiramos 8 dias, 10 dias no máximo, porque nós não temos férias. Pastor não é empregado. Pastor não é empregado. Nós pagamos o nosso INPS, ou ISS, o que seja. Nós somos autônomos. Nós somos autônomos. Se nós morrermos, a nossa mulher fica sem nada. Por isso que nós temos também uma aposentadoria normal. Se morrer, pelo menos ela defende para viver. Então o pastor é uma vida muito presa, muito vigia. E todo mundo vigia, gente. Onde eu vou, todo mundo fica vigiando. Se eu compro um carro novo, olha o carro do pastor. Eu tenho muita vontade, eu aviso a igreja porque um dia você vai ver. Eu vou comprar uma Mercedinha. Aquela hatch, eu vou comprar, não sei quando. Ore para que eu não morra antes. Porque eu tenho paixão, eu tinha vontade. Eu ainda não comprei porque a minha mulher não deixa. A mulher tem um poder danado sobre o homem, não tem? Quantas mulheres tem aqui? Levante a mão, a mulher, toda mulher. Repita comigo. Eu sou poderosa. Gostaram, né? Elas gostaram, viu? Porque tem algum camarada homem que diz, lá em casa quem manda é eu. Quem manda nada, cara. Tu obedece, por favor. Elas têm um poder. Ela falou comigo, não, rapaz, se as pessoas verem aquele carro com aquelas estrelas atrás de Mercedes, eu digo, meia dúzia vai ficar gostando e umas 2 dúzias vai criticar. E eu vou acabar nem comprando. Mas a vontade existe, porque eu não perco a vontade também. Eu gosto muito de pescar. Eu já fui no Amazonas umas 4 vezes pescar. E eu tenho vontade de voltar lá. Minha mulher falou, mas agora não dá, você já está mais velho. O que eu vou fazer? Não é verdade? Perigoso. A onça pode te comer lá.
Só para você entender como é que funciona a vida de um pastor. Então, o pastor é uma pessoa prisioneira no contexto. Eu estou dizendo isso para você saber que a vida de Moisés, de Abraão e de todos os líderes de Deus foram uma vida sofrida até o final da sua existência, porque esta é a nossa escolha, é o chamado que nós tivemos. Nós falamos de José, que veio da família de Abraão, e Deus usou poderosamente para cuidar do povo no Egito, até sair para a Terra Santa. Você descobre? Então José, qual foi a vida de José, irmãos? Hoje eu estou só abrindo para você entender. Você já parou para ver a vida de José? Ele não teve direito nem de escolher namorada. Não teve. O camarada falou, essa aqui, pega essa para você, tá boa. Foi o que aconteceu. É verdade, hoje não. Hoje você tem direito de escolher, né? Namora, né? Não gostou dessa, larga, arranja outra. Hoje tá mole. O cara que não namora hoje é porque ele é fraco. Porque está muito bom para namorar hoje. Tem muita gente sobrando. Não é verdade? É verdade o que eu estou dizendo. Mas ele não teve. 17 anos, foi vendido. Vai para um lugar que não sabia falar a língua, teve que aprender. Aí o camarada, depois que ele ficou adulto, falou, agora eu vou arranjar uma namorada para você, uma esposa. Deu para ele uma esposa, e ele gastou a sua vida até o final ali. Ele não foi à terra prometida, mas ele cuidou do povo de Deus. Nós estamos sendo cuidados para a eternidade, irmãos. Entenda o que nós fazemos aqui é isto. Nós estamos aqui para ajudar a cada um de vocês a manter a sua vida em Deus, manter a sua fidelidade, porque você está sendo preparado para a eternidade. Este é o nosso trabalho, é a nossa função. E às vezes as pessoas não entendem a maneira nossa, né? Infelizmente é assim, e tem que ser. Então José vai até o final da sua existência, e o único pedido que ele fez foi, quando vocês saírem daqui, leva os meus ossos. E a Bíblia diz que ele levaram os ossos dele. Portanto, ao cumprir toda a sua jornada, José morre. E agora o projeto de Deus não parou. Então tem início aqui uma jornada de Moisés, que vai gastar a sua vida neste projeto, e Deus prepara o seu nascimento para esta grande missão, e que vamos ver então no decorrer desta nossa jornada aqui. Deus prepara Moisés para esta jornada. Então agora você vai ver o que aconteceu com a vida deste rapaz. Bíblia na mão novamente? Já está com a Bíblia aberta ainda? Devido àquela crescimento, por isso que diz que crente tem muitos filhos, né? Não é verdade? Poxa, crente, meu sogro tinha 9 filhos. Meu pai morreu com 30 anos, tinha 10. Hoje a turma aí está um filhinho, no máximo 2 filhinhos. Aí a pessoa tem um filhinho, eu pergunto, essa é o primeiro de quantos? Deus me livre, Deus me livre. O pessoal está muito fraco. Não é? O pessoal está muito fraco demais, não é verdade? E nós entendemos a razão. Mas a verdade é que as gerações eram grandes. Todas as famílias de cristãos eram sempre muito grandes. Muitos. Feliciano Amaral, por exemplo, tinha uma quantidade de filhos enorme. Aquele cantor evangélico falecido. Ele tinha muitos filhos. Portanto, aqui Moisés vai dar início aqui. Qual é a razão? Por que Deus teve que fazer isto? Capítulo de número 1, agora verso 15. Só para você entender, e depois nós vamos seguir mais um pouco nos dias seguintes, se você voltar aqui, e eu espero que você volte.
O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifri, não, Sifrá, e outra Puá. Por favor, não bota esse nome nos seus filhos, não. Bota Maria José, um nome mais alegre um pouquinho. Continuando, dizendo, olha o que ele mandou fazer. Quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que vocês fizeram isso? Deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras. Elas eram muito espertas. A Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que chegue a parteira, já nasceram a criança, já deu à luz os filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou ainda mais forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhes constituiu família, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai dentro do Nilo, que é o rio, mas a todas as filhas deixarei viver. Então aqui nós temos já o pessoal do Egito tentando impedir o nascimento de Moisés. Não é isso? Porque se matasse, não existia Moisés. E agora vemos como isso aconteceu. Vamos partir para entendermos então sobre a razão da vinda de Moisés, que é chamado de o libertador. Por que ele é chamado do libertador? Porque foi ele que libertou o povo do Egito. Então ele é chamado do libertador. E Cristo é o libertador que nos libertou dos nossos pecados e das garras do inimigo. Também tem um jogo aí para a gente falar. Portanto, após a morte de José, quando mudou para o povo do Senhor o sofrimento, passaram a sofrer com maus tratos. E daí o rei mandou matar as crianças. Filhos que nascessem, vocês matam essas crianças. Não deixa viver. Joga lá que os crocodilos vão comer. Então Deus escolheu. Aqui você tem uma outra palavra que eu queria falar com você. Moisés não nasceu de qualquer um. De quem Moisés era filho? Capítulo 2. Para você entender, no capítulo 2, o que está escrito? Pode ler, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. Duas pessoas que vêm da tribo, os levitas. Os levitas são sacerdotes, músicos e sacerdotes. Por quê? Porque Deus precisava de alguém que tivesse esse sentido de sacerdócio para poder gerenciar e guardar o povo e guiar por onde eles tinham que partir. Então você tem que entender, ler, para você entender a razão de por que Moisés nasceu. Então ele não nasceu de qualquer pessoa, Deus estava no controle. Com isso eu digo a você nesta manhã, olha para mim por gentileza, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle dos seus filhos. Deus está no controle da sua sogra, da sua nora. Seus filhos vão crescer e casar, mas Deus já está no controle. Porque você faz parte desta família de sacerdotes.
Isso é muito importante a gente entender. Eu não tenho dúvida de que a minha filha, as minhas filhas, meus netos estão protegidos. Por quê? Porque eles nasceram dentro de uma família que vem da origem dos sacerdotes. E eles estão protegidos, graças a Deus. Todos eles estão bem, estão na igreja, todo mundo. Minhas filhas moram no Rio, e por morar no Rio, elas frequentam uma outra igreja e trabalham. Minha filha, por exemplo, agora a mais velha, ela está de plantão para cuidar de uma área da igreja lá, para revezar com uma outra que estava. Ela está cuidando. O meu neto está sendo preparado para o ministério. Ele é um garoto extremamente inteligente, bíblico, danado, bom de... cara é inteligentíssimo. Está sendo preparado. Aqui na igreja não, numa outra igreja. Por quê? Porque não é porque o pastor, o bispo é daqui, ele tem que vir para aqui, não. Não é assim, Deus tem seus planos. O plano de Deus não é o meu, é dele. O que eu quero é que eles estejam servindo a Deus e que estão servindo ao Senhor. Então Deus escolheu quem seria os pais de Moisés. E isto, irmãos, é importante. Ele veio da linhagem sacerdotal e mais tarde se torna decisiva para o seu papel de líder do povo do Senhor. Então Deus escolheu com todo cuidado quem seria o pai e a mãe de Moisés, para que ele pudesse trabalhar este coração que trabalhou para ele conseguir trabalhar para o futuro. Então, irmão, nós estamos numa linhagem muito importante, que é a nossa linhagem. Na próxima semana nós vamos voltar a falar, agora no sentido maior, como foi estes acontecimentos na vida deste homem aqui, e nós vamos praticamente entrar dentro do chamado, porque Moisés mais tarde vai ser chamado para dirigir o povo, para preparar. Moisés vai para o deserto, ele dá leis, ele dá todo o sentido de família, porque eles eram escravos. Escravos, não, eles não tinham noção de família. Então Deus teve que chamar um homem, preparar e levar o povo para o deserto, e ali ele preparou para que eles pudessem chegar onde Deus queria. É assim a nossa vida. Nós estamos sendo guardados e protegidos. Por isso nós cantamos aquela canção. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou, glória a Deus. Nós estamos caminhando. Uns vão chegar mais cedo, outros vão chegar mais tarde, mas o que é que nós estamos aguardando? Estamos aguardando a volta do Senhor. E eu te garanto uma coisa, se Ele não vier antes, você vai encontrar com Ele lá em cima. Até eu vou, né? Mesmo se Ele não vier, você vai. Porque um dia nós estaremos na presença do Senhor. E esta é a razão de nós estarmos aqui, aprendendo, vivendo com a palavra do Senhor. Estes homens são espelhos para nós. Quando eu olho a vida de Moisés, de Abraão, de Jacó e de outro, meu Deus do céu, a minha vida é boa demais. Porque eles passaram por momentos tão difíceis na vida. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus guarde a sua vida, que proteja você. Que Deus te dê a origem de Abraão. Que Abraão era chamado o quê? O pai da fé. A nossa vida é de fé. Nossa vida é fé. Eu nunca vi, ninguém voltou de lá para me dizer nada, mas eu tenho fé. Que existe o que Deus prometeu, está registrado na palavra. Que Deus te abençoe nesta manhã. Este é o início. Semana que vem nós vamos entrar por este caminho aqui, sobre o nascimento de Moisés e a sua saída para começar a sua jornada. Vai ser um momento muito precioso na nossa vida. Portanto, a sua origem é boa.